falta de planos concretos para a política fiscal de Lula e de Flávio colocou um prêmio de risco no mercado de juros futuros. O aumento da diferença entre as taxas de curto e também de longo prazo superou 50 pontos base no início desta semana. Esse é o maior nível desde março deste ano. Sobre este assunto que conversamos agora com Marcelo Mello, que é presidente da Sul América Vida, Previdência e Investimentos e aparece agora na nossa tela. Marcelo, que prazer tê-lo por aqui, meu caro. Uma ótima tarde a você. Prazer, Gabriel. O mercado está dando um tiro no escuro neste momento, não se sabe o que propagam ou o que pensam os dois principais candidatos, então isso vira risco e vira preço na tela? Sem dúvida. O que a gente está vendo, principalmente no comportamento do juro nominal e do juro real no Brasil, é um reflexo dessa falta de visibilidade do lado fiscal. A gente tem uma política monetária que faz o dever de casa sozinha, sem o apoio do fiscal, por isso que a taxa de juros está no patamar tão elevado. E o mercado tem uma certa dificuldade em projetar como é que vai ser a condução da política fiscal no próximo governo, porque a dívida pública vem crescendo de uma forma preocupante. Se a gente pegar esses últimos 4 anos do governo Lula, a dívida saindo de 72, 73 do PIB para algo próximo de 83% do PIB, o que é um incremento de 10 pontos em relação ao PIB, e um patamar que é muito mais elevado de outros países emergentes. A média de endividamento público dos países emergentes é da casa de 73%. A gente está 10 pontos acima dos nossos pares. E se nada for feito do lado fiscal, nos próximos 4 anos, a gente projeta que essa relação dívida-PIB pode atingir um patamar próximo de 95%. Então, sem dúvida nenhuma, o próximo presidente eleito ele vai precisar de medidas estruturais do lado fiscal para sinalizar, para o mercado conseguir ter essa visibilidade de um ponto de inflexão, ainda que seja no longo prazo, do endividamento público. Agora, o mercado tem alguma expectativa de que estes temas relacionados à política fiscal apareçam nos próximos meses? Ou já está na conta que a gente realmente vai ter uma polarização forte no país, a falta deste debate de medidas estruturantes e, eventualmente, o eleitor dando um salto de fé em relação a contas públicas para este ano de 2026? Eu acho que o mercado, dificilmente a gente vai ter, pelo menos até novembro, um período eleitoral, medidas ou sinalizações estruturais não populares, como é a discussão fiscal. Então, o mercado não tem essa expectativa de receber mensagens claras e precisas do que vai ser feito. Mas para o mercado é muito importante entender quem vai ser a equipe que vai ser formada para lidar com essa dinâmica fiscal, para começar a entender o perfil dessas pessoas que vão ter, principalmente no primeiro ano do candidato eleito, que é aquele ano onde o presidente ainda tem uma certa lua de mel com o Congresso, quem serão as pessoas que vão lidar com o presidente e propor uma política que seja crível para o mercado. Perfeito. A gente acabou de trazer a apuração de Gustavo Uribe, claro. Estas informações vão muito provavelmente aparecer apenas nas apurações, nos bastidores do poder, de que Lula busca, em Geraldo Alckmin e Fernando Haddad, essas figuras de lastros políticos e até econômicos para sua proposta de um quarto mandato. Fala em diminuição do teto de gastos, que hoje está naquela faixa de 0,6% a 2,5% de crescimento de gastos acima da inflação. Fala também em controle para os gastos de estatais, passa por estes temas que estão sendo levantados pela campanha, talvez parte da solução para o problema fiscal brasileiro, mesmo que não apareça nas propostas, mas que está sendo debatido nos bastidores, vamos dizer assim? Passa sim, mas não é o mais relevante ou o mais estrutural. O mais estrutural são medidas como uma nova reforma da Previdência, uma reforma administrativa, uma desvinculação do reajuste do salário mínimo à aposentadoria. Essas são medidas estruturais que, obviamente, ninguém vai colocar na mesa num ano de eleição. Eu acho que o ponto em relação ao atual presidente, o que o mercado tenta projetar é se o próximo mandato, caso o Lula seja eleito, vai ser mais parecido com o Lula 2, o segundo mandato do Lula,
onde ele conseguiu entregar superávites sucessivos, né? Naquela época o endividamento público estava na casa de 59%, 60%, e o Lula entregando superávites primários na casa de 2,5%, 3%. Ou se vai ser mais parecido com esse mandato que a gente está vivendo, que é o mandato de déficits sucessivos. Então, eu acho que um meio do caminho ali, um meio termo entre a dinâmica do segundo mandato para esse terceiro mandato, seria um ponto bastante interessante para o mercado ter um certo conforto e tirar um pouco o prêmio desses mercados que a gente vem acompanhando, bolsa, juro nominal, juro real. A gente está acompanhando uma certa dificuldade do Tesouro de emitir papel de longo prazo. Então, eu acho que se o mercado começar a ter alguns sinais, e talvez um sinal importante seja esse, quem vai dar sustentação para a sua política fiscal? O Haddad, que tem já uma certa... o mercado gosta do Haddad, o Haddad tem uma proximidade maior com o mercado, a mesma coisa o Alckmin é uma pessoa mais centrada. São sinais importantes para o mercado tentar projetar esse Lula mais próximo entre o Lula 2 e Lula 3 do que um Lula 4 parecido com esses últimos 4 anos que a gente está vivendo de política fiscal mais heterodoxa. Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente olha para cenários, se a gente voltar alguns meses atrás, o mercado colocava talvez mais chances de ajustes fiscais, não sei se está acontecendo agora, eu queria a tua opinião. Em uma eventual alternância de poder, por exemplo, com outro candidato que não Lula, o candidato que tem mais força hoje é Flávio Bolsonaro, coloca mais chances de ajuste fiscal com a alternância do poder do que com a manutenção de um eventual quarto mandato do presidente Lula. Isso ainda aparece com frequência com o noticiário, com oscilações políticas, ou por conta dessa indefinição em relação a pautas fiscais, essa não apresentação de propostas, o mercado já deixa isso um pouco de lado e teme que nenhum dos dois apresente, no fim das contas, as suas cartas na mesa? Eu acho que primeiro é importante dizer que, independente do candidato eleito, desses dois que estão despontando, eu acho que a direção é a mesma, ou seja, algum ajuste fiscal vai ser necessário. A gente não tem como cenário base um cenário de ruptura, que é um cenário de dominância fiscal, onde a política monetária não faz mais nenhum efeito, e aí você tem um questionamento por parte dos investidores muito grande em relação à capacidade do país de se sustentar, e aí você tem os preços indo para patamares que a gente não consegue nem projetar. A gente não tem isso como cenário base. Então, na nossa visão, ou o candidato incumbente, ou o candidato que está concorrendo, que é o Flávio, vão fazer algum tipo de reforma. Um candidato de direita, a intensidade dessa reforma pode ser maior. Um candidato da esquerda, como o Lula, a intensidade pode ser menor. Mas eu não vejo o mercado projetando um cenário de ruptura. Mas mesmo com essa visão de que um candidato de direita, como o Flávio, pode ser mais ortodoxo ainda, não está tão claro, porque também existe uma falta de visibilidade do mercado em entender como é que vai ser a composição do governo do Flávio, qual é a base de sustentação política que ele vai ter, porque nos últimos anos o poder do Congresso aumentou muito, então o presidente não consegue governar sozinho, nem tomar medidas tão relevantes por vontade própria. Essa composição, esse alinhamento com o Congresso é importante. Então, existe uma certa também dificuldade do mercado em enxergar como é que vai ser a base de sustentação do Flávio. Perfeito. E aí, bem rapidamente, Marcelo, porque a voz da consciência já me disse que nosso tempo está acabando. Mas eu queria falar efetivamente dos reflexos no mercado. Porque a gente vê o Tesouro Nacional com dificuldades de se financiar com títulos mais estáveis, é o caso dos títulos atrelados à inflação ou títulos prefixados e correndo por os pós-fixados. Como é que você vê esse mercado, principalmente de títulos de dívida do governo, até as eleições, no mínimo? O principal fator é essa insegurança, é isso que a gente está vendo, talvez, no IPCA mais 8, que apareceu nas últimas semanas? Eu não vejo mudando ao longo desse ano aqui. Eu acho que o Tesouro vai continuar tendo uma certa dificuldade em emitir papel longo indexado à inflação, o próprio pré-fixado, papéis mais longos, né? Vai acabar
emitindo papéis pós-fixados, as LFTs, que são papéis de curtíssimo prazo. Não vejo isso mudando porque as dúvidas estão aí e não vão ser dirimidas até as eleições que acontecem lá no segundo turno no final de novembro. Então, não acho que a gente vai ter uma dinâmica diferente nos próximos meses para os ativos aqui no Brasil. Marcelo Mello, presidente da Sul América Vida, Previdência e Investimentos. Que prazer tê-lo por aqui. Novamente agradeço pela entrevista. Até uma próxima, meu caro. Uma ótima noite a você. Boa noite.